Muitas pessoas perguntam se eu faço macumba. Eu não faço macumba, não. Porque o meu trabalho, obviamente, é estranho. Eu trabalho com espiritualidade, mas sem religiosidade. Mas eu trabalho para o bem, né? E, teoricamente, a macumba, no linguajar popular, quer dizer coisa que é mal feito espiritualmente para alguém, né? É uma encomenda espiritual para, de alguma forma, prejudicar alguém. Isso quer dizer no popular. Mas macumba, na verdade, está aqui escrito, ó, no Santo Google. Antigo instrumento de percussão de origem africana que era outrora usado em terreiros de cultos africanos. Na religião diz o seguinte, designação genérica dos cultos afro-brasileiros, originários do Nagô e que receberam influências de outras religiões africanas, e também ameríndias, católicas, espíritas e ocultistas. E por que esse termo, essa expressão? Porque é o seguinte, os católicos, estamos falando de 150, 200 anos atrás, né? Que tinham as suas fazendas, os portugueses em princípio, principalmente, né? Eles tinham as suas fazendas de café, de cana, etc. E os funcionários eram os escravos africanos, que moravam na senzala, que era próximo da casa principal da fazenda. E os padres, para, obviamente, se defender ou dar uma explicação, né, dos cultos e de que o católico estava bem protegido, né, fazia uma propaganda que sequer era, né, perniciosa em relação aos cultos africanos que eles praticavam na senzala, claro. E havia um misticismo, né, uma mistura, na verdade, não um misticismo, porque vinham numa senzala de 50 escravos, tinham negros de toda a África, de Angola, de Cabo Verde, enfim, e cada tribo em especial tinha o seu culto religioso. Mas uma coisa comum nos cultos religiosos da África são os tambores atabaques, como a gente conhece, né? E um desses tipos de atabaques mais utilizados, que era mais comum entre os africanos, porque como eles se misturavam na senzala, cada um fazia o seu ritual e acabou se fazendo em cada lugar um ritual que atendia mais ou menos a todos, mas todos usavam esse atabaque chamado macumba. Então, quando alguém tinha medo, católico, de alguma coisa de mal feito, qualquer coisa que acontecia que não tinha muita explicação, se jogava a culpa na macumba, ou seja, aqueles que tocavam a macumba, que era o ritual africano, e ficou macumba. Então, macumba hoje é aquele processo que a gente chama tecnicamente de magia negra. E o que é uma magia negra? Magia negra, por exemplo, é uma coisa parece que é inocente, que nas grandes capitais, em todo lugar, você encontra nos postes aqueles cartazes que as pessoas dizem, leia o tarô, jogo búzios e faço a amarração do amor. Traga o seu amor de volta, ou seja, é feito um trabalho energético para pegar aquela pessoa, né, e trabalhar espiritualmente na mente dele para que ele volte para um amor que ele deixou. E por que as pessoas acontece de ficar refém dessas situações? Primeiro, ninguém pega macumba ou ninguém fica sujeito a situações energéticas de mau caráter, para não falar outra coisa, né? Se estiver bem, se estiver feliz. Se você estiver feliz, você não pega nada. Essa é a melhor proteção contra espíritos do mal, se é que existissem espíritos do mal, né? Mas acontece que numa situação que alguém vai embora, uma separação amorosa sempre é doída. Por mais que um queira se separar porque encontrou outro amor, quando vai embora fica sempre a culpa, a saudade, né? E como essa pessoa está saindo sem estar totalmente feliz, está com um padrão de baixa vibração.
E esse trabalho energético ele é feito em padrões de baixas vibrações. Como a pessoa que foi embora não está bem, ele é atingido, ou seja, entra na sintonia da frequência vibratória que é feito o trabalho energético. E ele fica refém do processo. Por quê? Porque acaba tomando atitudes, faz escolhas na vida que não é dele, mas de influências energéticas negativas. Então, hoje é muito mais comum se fazer magia negra do que se imagina. Esse, por exemplo, é um trabalho. Quantos trabalhos existem em terreiros? Existem pessoas que se destinam a isso, se colocam à disposição disso, fazer esse tipo de trabalho, que é óbvio, que é contra as leis universais. Mas o medo todo da palavra macumba vem exatamente da propaganda, do marketing feito pela Igreja Católica, que não queria perder seus adeptos, né? Como existe hoje nas igrejas evangélicas, é muito comum o religioso, o cristão evangélico, acha que tudo quanto é coisa que é espírito, que não está vivo, não tem corpo físico vivo, é demônio. E presta atenção, porque demônio pode ser seu pai, então, que morreu faz 15 dias, um mês, e como não conhece nada depois da vida após a morte, porque o catolicismo não ensina isso, o evangelismo também não ensina isso, e ele fica desesperado para vir te ajudar, como espírito, porque ele perdeu o corpo físico, ele vem te ajudar, se aproxima de você por ligação energética e acaba te prejudicando, porque rouba a tua energia vital para poder estar vivo aqui na quarta dimensão, sem corpo físico vivo. Então ele tem que usar a energia de alguém com o corpo físico vivo para poder estar vivo aqui, se manifestar aqui. E usa você porque tem afinidade com ele. E se você for na casa religiosa, e de repente você não está bem, vão dizer que você tem um encosto, e trata ele como demônio, e ele é teu pai. É assim que funciona. Então, precisa entender muito bem o que é macumba, e o que é um trabalho energético, e o que é um trabalho espiritualista sério, comprometido com as leis universais. A energia da vibração da nossa egrégora, de terapias quantiônicas, pode ter certeza que trabalha dentro das leis universais e te explica de forma fácil, simples. Você pode aprender tudo sobre macumba, sobre energias, então, que você pode manipular, porque nós temos essa característica, a qualidade. O ser humano encarnado vivo pode e deve manipular fluxos de energia. Você pode manipular energias, fazer macumba boa ou macumba ruim. Você é que decide.